Esté, capítulo 4, versículo 13 em diante. Então lhe disse Mardoqueu, que respondesse a Esté: não imagines, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas você e a casa do teu pai perecereis. Quem sabe, se é para um tempo, para uma conjuntura como esta, que foste elevada rainha? Então disse Esté, que respondesse a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharam em Suzã e jejuai por mim, e não comais e não bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. E depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. Se perecer, pereci. Então foi Mordecai e fez tudo quanto, segundo Esté, lhe havia ordenado. Pai, obrigado por esses dias de ativação, de fundamento, de alinhamento, de urgência, dias que nós entramos na frequência do teu coração. Eu sei que o Senhor tem despertado a tua igreja para esse lugar de intercessão, de oração, a partir de um relacionamento, de um estilo de vida, mas também conectores da tua glória e do teu propósito aqui na terra. Senhor, eu me coloco diante da tua presença mais uma vez para que o Senhor faça tudo o que está no teu coração. Senhor, que seja uma noite incomum, que haja um grande despertamento sobre nós e que possamos sair daqui mais uma vez marcados pela tua palavra, pela tua presença, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, queridos. Família, diante de tudo que Deus tem nos ministrado, eu fiquei pensando o que deveria compartilhar. E o Senhor me trouxe a vida de Esté, uma igreja que se posiciona em algum momento numa intercessão tão intencional para mudar uma realidade nacional. Nós olhamos a vida de Esté e nos sentimos encorajados. Nós sabemos que antes mesmo de se tornar rainha, Deus a conhecia como alguém que foi forjada nas suas próprias dores. Deus a conhecia mesmo nos dias mais difíceis da sua vida. Deus a conhecia numa história que ainda não tem coroa, ainda não tem palácio, ainda não tem uma posição de influência na nação, mas é a vida de uma menina marcada por cicatrizes. Esté, nós sabemos, ela era órfã, não tem nome, talvez numa reputação construída diante dos judeus, até mesmo perante o rei Assuero, a quem se torna rainha. Não tem palco, mas na verdade ela carrega um chamado desconhecido, porém inquestionável quando nós a conhecemos a partir de um posicionamento. A verdade é que Deus, Ele forja intercessores, embora isso não seja uma regra em cenários complexos. As nossas dores se tornam o motivo da existência do nosso chamado. As cicatrizes não nos param, mas promovem e nos faz perceber que de uma dor nasce o ministério. E muitas vezes nós não percebemos que Deus, Ele se utiliza da nossa própria história para estabelecer a nossa chamada. Intercessores são forjados nas dores. O nosso nível de empatia e comprometimento de entrarmos em um lugar que conhecemos como reparadores de brecha, talvez é a partir desse lugar onde Deus nos encontra. Hoje meditamos num texto em que Esté é encorajada por Mardoqueu a se posicionar e não se calar, ainda que isso fosse contra a lei, ainda que colocasse a sua vida em risco. Mas a verdade é que essa menina, ainda desconhecida para muitos, que não revela a sua identidade judia, ela tem um início de história perturbador. Mas o que me faz entender que Deus escolhe pessoas simples
histórias complexas, mas ele traz encargos específicos para que possamos governar a partir da intercessão e mudar decretos. Essa conferência não é uma conferência para alguns. Essa conferência é uma conferência para todos. Essa conferência carrega um senso de urgência para a igreja brasileira e não apenas para a igreja de Curitiba. Essa conferência não é Mardoqueu, mas o Espírito Santo que vai reposicionar a igreja brasileira em um lugar para mudar decretos. Ei, você não está numa noite qualquer. Você está numa noite de receber encargos. Você deveria ter ido embora para casa. Mas uma vez que você ficou até o final, se prepare para correr risco e viver perigos pelo teu propósito. Porque muitas vezes nós escondemos as cicatrizes que dizem muito sobre o que Deus nos chamou para nos tornarmos. Deus vai pegar você nessa noite. Não, se tranquilize, porque nós estamos diante de um Deus todo-poderoso e um batista estragado. E aonde tem um batista estragado tem fogo, meu irmão. E aonde tem fogo, meu irmão, o Senhor vai refinando a nossa história. E não há como nos escondermos do nosso propósito. Fugimos das cicatrizes, mas não fugimos do encargo que nos persegue. E essa menina que vive dias difíceis. É verdade que a nação não tinha voltado do exílio. Estão ali subjugados. Esté perdendo seus pais. Ela é adotada por Mardoqueu, que para mim, embora a Bíblia não traz isso de forma teológica clara, mas ele tem algumas características, no meu entendimento, que pode simbolizar a figura do Espírito Santo, porque Jesus mesmo afirmou que nós não ficaríamos numa condição de orfandade. O Espírito Santo, ele exerce esse papel realmente de nos adotar, de exercer sobre nós esse cuidado. E Mardoqueu entra na vida de Esté de forma tão intencional, como alguém que acolhe na sua dor e a conduz num processo de santificação, para que ela possa ser introduzida no ambiente do seu propósito. É isso que nós vamos perceber em todo o relato da história. O quanto Mardoqueu, ele é intencional na sua paternidade e prepara um ambiente para que uma simples menina que carrega as suas marcas, as suas inseguranças, as suas dores, ela esteja no lugar certo. Mas isso não é suficiente para Esté, mesmo diante de tudo que ela passou e enfrentou, mesmo diante de tantas marcas e tanto cuidado. Ela entra em um lugar de comodidade, como uma igreja que recebe tanto, mas agora posicionada se esquece do seu encargo principal. A igreja brasileira vai voltar a chorar. A igreja brasileira vai voltar ao nível de arrependimento e posicionamento. Não há outra saída e uma outra solução. Porque se nos calarmos, perecemos. Mas se nos posiciona, Deus ainda muda decretos a partir de uma igreja que se posiciona. Hoje nós não vamos falar dos decretos pessoais. Hoje Deus nos trouxe aqui como igreja brasileira. Deus não nos trouxe aqui apenas como uma igreja local, mas uma igreja que está sendo, realinhada na sua chamada de intercessão profética, porque nenhum espírito de intimidação nessa nação vai matar as próximas gerações e nem as gerações atuais. Porque me parece que o que acontece com os judeus é o que acontece com o mundo. São inimigos antigos que se levantam quando uma igreja se cala. Não é apenas, a figura de um homem, mas a personificação de um inimigo antigo que se levantou. E enquanto os judeus não se dobrassem diante de Amã, ele não estava satisfeito, porque nós estamos lutando no Brasil contra um espírito de orgulho. Mas tem uma igreja que ainda respira.
Se você catucar alguém bem pentecostal do teu lado, você vai ver que tem uma igreja viva. Sabe que Deus não deu adorno para essa igreja, para ela ficar calada, sabe, na sua cadeira. Deus não conduziu essa igreja ao lugar de influência para que ela simplesmente se silencie. Nessa noite nós vamos denunciar o pecado do silêncio, e o Espírito de Deus vai nos encorajar para que possamos assumir a nossa posição. Ei, os próximos minutos dessa conferência, Deus vai pegar você por dentro. Não, você não está aqui comigo ainda. Ei, eu não vim aqui colocar fundamentos. Quem fez isso foi o Senhor através da Valnice e tantas pessoas. Eu vim aqui hoje botar fogo. Eu vim aqui hoje te reposicionar no teu propósito. Desculpa, eu vim tirar você da tua cadeira. Eu vim aqui trazer o encargo da parte do céu, que você vai perder as tuas noites a partir de hoje. Que o Espírito Santo vai gerar, sabe, dentro de você um senso de urgência. Eu estou profetizando para alguém que nesses dias Deus não vai aceitar mais as tuas desculpas. Você está aqui comigo? Você está aqui comigo? Então essa Esther, já posicionada como rainha, e parece que ela não entendeu ainda o verdadeiro sentido da sua posição. Quando a igreja descobre, quando nós descobrimos aquilo que carregamos e vencemos as nossas inseguranças, nós somos capazes de entrar numa dimensão espiritual que muda realidades físicas, muda leis, decretos selados, situações que parecem ser irreversíveis. Mas esse é o Deus que nós servimos. E agora Mardoqueu, ele vai confrontar, porque às vezes nós queremos o consolo, nós queremos esse processo de Deus que nos acolhe, sabe, que nos conduz a uma certa posição, mas nos esquecemos também que Deus, Ele nos encoraja para que nós possamos assumir o nosso papel. Não apenas um papel de influência, mas um papel de autoridade a partir da nossa identidade. Esther agora, diante de tudo que está acontecendo, havia um decreto em que os judeus deveriam se prostrar. E uma vez que não se prostrassem, eles seriam completamente exterminados. E Mardoqueu, ele vai se recusar a se prostrar diante de Amã. E nós sabemos que aquele decreto alcançava todos. E ele, na figura de intercessão, sabe, na escada do palácio, com as suas vestes de cinza, de pranto, ele faz Esther saber de tudo que acontece. Mas ela está posicionada, mas ao mesmo tempo acomodada, como alguém que está silenciado diante do que pode ser feito. Então ele insiste para que ela se posicione, como nós meditamos aqui. E ela tem dificuldade de entender que ela é uma chave para aquele tempo. Talvez a orfandade não estava tão resolvida como ela imaginava. Talvez a sua identidade não estava tão definida como nós pensávamos. Porque essa insegurança de Esther talvez seja fruto dos seus conflitos. Então ela prefere se silenciar, e Mardoqueu, ele é muito intencional. Ele diz: olha, não tem jeito, você precisa se posicionar. É para um tempo como esse que você foi conduzida. Hoje eu fiquei olhando os números apresentados do crescimento da igreja brasileira pela Valnice, ao longo das décadas. Um trabalho que
é feito não por um, mas por muitos, o movimento de intercessão, que tem não apenas liberado a nação, liberado a igreja, sabe, a vencer algumas batalhas, mas levado a igreja a um crescimento pleno. E a pergunta que me veio durante todo esse momento de exposição de uma realidade a qual nós vivemos: se somos tão numerosos, por que não podemos fazer o enfrentamento à altura de mudar os decretos? O que nos falta? O que de fato precisa acontecer? E na mesma hora me veio com muita clareza a necessidade da igreja se reposicionar. Sabemos o quanto algumas pessoas carregam um encargo específico da intercessão, mas a vida de intercessão e a vida de oração não é para alguns, é para todos. E se é para todos, e se Esté é uma figura de uma igreja adornada, introduzida, posicionada, adotada, por que nos calaremos? Não, nós vamos fazer guerra hoje. Nós vamos marchar nessa noite aqui. Nós não vamos, sabe, para casa apenas com uma mensagem. Nós vamos para casa com a certeza que o cetro de justiça, o favor do rei, veio sobre a igreja brasileira e sobre as nações. Nós não sairemos daqui apenas com lágrimas nos olhos, mas nós sairemos daqui para preparar banquetes na presença dos nossos inimigos, para que o Senhor possa mudar completamente os ambientes necessários nessa nação. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que Deus nos trouxe aqui. É guerra, diga para alguém, é guerra. Diga para alguém, é posicionamento. Diga para alguém, você não tem como fugir mais. E eu quero trazer aqui alguns pontos importantes para que nós possamos rapidamente chegar nesse lugar. E o primeiro ponto: a dor que te formou, ela também te posicionou para o teu propósito. E aí você tem que respeitar aquilo que você enfrentou. Quando Mardoqueu aponta para Esté: olha, não pensa que você, sabe, vai ficar bem uma vez que se encontra posicionada no palácio. Livramento virá para os judeus, socorro virá para os judeus, mas você e a sua casa certamente perecerão. Deus sabe como reativar o nosso propósito, e Ele mexe na nossa própria história. É impossível uma mãe conversar com a minha mãe sobre um filho que se encontra afastado ou perdido dentro da igreja, e minha mãe automaticamente não se unir à dor daquela mãe. Sabe por quê? Porque toda vez que alguém conta para minha mãe que tem um filho perdido, ela lembra das minhas noites nas favelas, das minhas noites em que eu não estava presente nos cultos e que ela precisava dobrar o seu joelho e dizer: Deus, aonde tiver o meu filho, traga ele de volta. Por quê? Porque a tua dor te posicionou no teu propósito, e você não pode se esquecer da tua própria história. Você não pode se esquecer das suas próprias guerras. A dor que te forma é a dor que te posiciona. Esté foi marcada pela perda. Ela sabia exatamente que a dor que lhe introduziu a um processo que lhe posicionou no palácio era a dor de muitos agora que perderia os seus familiares. E nós não podemos assistir de mãos cruzadas tudo que está acontecendo. Nós temos que respeitar a nossa própria história de formação e entender que é para um tempo como esse. E agora então, Mardoqueu, ele toca na ferida de Esté, ele traz sobre Esté a percepção que Deus não vai desperdiçar o que nós enfrentamos, e para isso que Ele nos posicionou. Ou seja, lembrar da dor, muitas vezes, é pedagógico,
porque nos faz lembrar do nosso propósito. Deus sabe exatamente o que Ele fez, e você também sabe o que Ele fez na sua vida. Então, como uma mãe que ora por um filho, como alguém que ora por um casamento, como alguém que intercede pela cura divina, como alguém que intercede pela provisão, Esther agora ela é encorajada diante a sua própria história a se posicionar. Não, você não tem como fugir mais. Você vai entrar nessa guerra. Você está entendendo que Deus promoveu essa conferência para mudar decretos de morte, para trazer decretos de livramento, socorro para a nação, para a igreja, para a nossa casa, para os nossos filhos. Deus está a um posicionamento nosso para mudar decretos de homem. Os céus ainda governam a terra. Ei, pode se preparar. Deus vai fazer você correr risco nos próximos dias. Deus vai tirar você de um lugar de conforto e vai colocar você no lugar de inquietação. O encargo de Deus vai nos posicionar para que de fato nós possamos entender qual é realmente a resposta que nós temos que dar. Segundo ponto: quem tem acesso não pode ficar em silêncio. Quem tem voz não pode ficar calado. Quem carrega uma mensagem não pode ficar escondido. Quem carrega uma verdade não pode se esconder. Ei, diga para alguém: Deus já achou você nessa noite. E eu quero saber o que você vai fazer com tudo que Deus está confiando nas tuas mãos. Eu me lembrei de Neemias, que estava muito confortável até receber as notícias. O que faremos com as notícias? Sabe, nós precisamos em algum momento nos lamentar, chorar e nos reposicionar, porque quem tem acesso não pode ficar em silêncio. Quem tem arma de guerra não pode ficar guardado. Quem tem, sabe, direção espiritual, discernimento, dons espirituais, não dá para ficar parado e achando que está tudo bem. Nós não viemos nessa conferência só para ver números. Nós viemos nessa conferência para mudar realidades. Nós viemos nessa conferência porque Deus está listando a gente. Me lembrei, eu pude compartilhar na igreja que eu ministrei agora, o campus de vocês. Eu me lembrei quando pastoreei a primeira igreja. Eu me lembro como fosse hoje. Eu fui designado pela convenção e, enfim, pela minha denominação de organizar uma igreja, e nos deram algumas opções, e de repente eu me deparo numa comunidade carente do Rio de Janeiro. E quando eu estou passando, era um sábado à noite, eu e minha esposa, 1 ano de casado, e eu passo naquela favela, a 900 metros, eu começo a ver um intenso tiroteio. Eu não sei o que aconteceu. Aqueles tiros me atraíram. E eu comecei a lembrar da minha vida na adolescência e juventude dentro das comunidades. Eu olhei para minha esposa e falei: Deus já apontou o lugar que Ele vai nos levar. Ela disse, e Ele já confirmou no meu coração: esse é o perigo de casar com a pessoa certa. Você que está solteiro, ore mais, porque você pode comprometer completamente o teu propósito casando com alguém apenas do teu coração. Case com alguém do coração de Deus. Só porque eu sabia que os jovens iam vir para cá, Deus mandou falar isso. Mas talvez tenha um jovem de 40 anos solteiro. Minha irmã, não é que a idade chegou que você vai se precipitar. Esperou até agora, segura mais um pouco. Mas se for de Deus, avança. E eu lembro como fosse hoje. Chovia, tiroteio acontecendo, dobramos o nosso joelho, o encargo veio. Eu disse: Cíntia, tem a ver com a minha história. Diga para alguém: a favela venceu. Eu disse: tem a ver com a minha história. Ela: Mahatma, com a minha também. E a gente estava acompanhado dos pastores da denominação, e eles orando com a gente sem entender nada. Eu disse: é aqui que a gente vai plantar a primeira igreja. Estamos prontos para começar a missão. Eu lembro como fosse hoje. Primeiro dia, um bocado de diácono, um bocado de pastor. Na outra semana não tinha mais ninguém. Eu cantava, eu pregava, ela varria. Até que eu vi a primeira mula. Você sabe o que é mula? Quem cuida da logística do tráfico. E eu vi o rapaz. Eu falo: fala aí. Ele: beleza, qual é a sua? Eu falei: a minha, que eu sou pastor, sou garoto assim novinho, mas sou pastor. Garoto naquela época, eu tinha 22 anos. Agora já dobrou.
E aí, ganhei ele para Jesus. Pensa numa alegria. A mula estava andando do meu lado. Todo mundo me cumprimentava na favela. O pessoal começou a entrar. Só que a igreja não crescia, 14 pessoas só. Começamos a orar às 5 horas da manhã. Não era dentro da igreja, era dentro da favela, com aqueles 14 irmãos. Começamos a pedir a Deus uma direção. Eu lembrava da minha história. Eu entendi que Deus estava me conectando ao meu propósito. Eu entendi que Deus estava me dando acesso, não era para ficar em silêncio. 5 horas tinha troca do turno dentro da comunidade. Os traficantes ali e a gente orando, impondo as mãos. Deus não te deu voz para você ficar em silêncio. Deus não te deu acesso para você ficar parado. Deus não te trouxe dessa conferência para você apenas assistir. Deus não te trouxe aqui apenas para a gente falar de estrutura. Deus te trouxe aqui para falar de encargo, encontrar um motivo que faça a pena você correr risco. Não ter a tua vida por preciosa, como o apóstolo Paulo disse, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpro o ministério que eu recebi do Senhor. É um encargo que nós recebemos. E eu me lembro que de repente Deus começa a gerar no nosso coração para a gente orar pelos filhos dos traficantes, porque aquelas crianças estavam predestinadas ao fracasso, ficavam jogados dentro da favela. E começamos a orar e agir. Botamos uma faixa escrito assim: cuidamos de criança das 7 até as 18 horas, damos comida, banho e brincamos. Já tinha eu, já tinha a esposa, já arrumamos uma irmã da igreja que era secretária, não tem como fugir, e arrumamos um porteiro, o ex-mula, que agora é o André de Jesus. Pelo menos ninguém ia perturbar a gente. E a gente tinha, sabe o que? Uma cantina na igreja de 16 metros quadrados. Fomos colocando as crianças ali e continuando orando. Todos os dias, 5 horas da manhã. Começava às 7, mas a gente chegava às 5 e orava. Os filhos dos traficantes já viraram professores, já viraram advogados, porque uma igreja que está posicionada no teu propósito não se acomoda no seu acesso. Deixa eu te falar que eu vi algo acontecer hoje aqui na conferência que quase que eu sou arrebatado, irmãos. Eu vi o seu pastor pegar todas as finanças da conferência e enviar para o campo missionário. A tua semente também é uma voz. A Bíblia diz que mesmo depois de morto ainda fala as sementes de Caim, ou melhor, de Abel. Deixa eu te dizer algo. Deus não te deu acesso para você ficar parado. Deus não te deu recurso para você ficar parado. Deus não te deu autoridade para você ficar parado. Mas qual é o problema? Às vezes nós estamos presos dentro da nossa própria insegurança. E se eu te contar que minha mãe nem crente era quando começou a orar por mim? E se eu te contar que minha mãe já intercedia, nem batizada era, e ela falava: Deus dos crentes, traz o meu filho de volta. Esse menino não vai ficar perdido na favela. Eu tinha um problema. Eu saí uma sexta-feira, voltava só na outra semana. Mas teve um dia que o joelho da bichinha da minha mãe ficou desse tamanho. Disse: eu vou ficar aqui, o Deus dos crentes vai trazer ele. E sabe o que aconteceu? No dia que eu queria tirar minha própria vida, a vozinha de Deus: Mahatma, vá para a tua casa hoje. Eu disse: quem está falando comigo? Era Deus. Uma experiência. Cheguei em casa de madrugada, minha mãe atrás do coqueiro. Se minha mãe, que não era crente, orava e Deus salvava o filho, e depois de salvar o filho salvou a família inteira. Fala para o teu irmão: coloque as tuas armas de guerra para fora. Fale para o teu irmão: coloque o que você carrega para fora.
Eu quero dizer para você que você está destinado a perder algumas horas de sono, porque o Espírito Santo vai começar a trazer um despertamento de intercessão sobre essa igreja, sobre a igreja brasileira. Será que alguém pode reagir nessa noite e entender que Deus não está mandando uma mensagem para um outro coração no seu teu? Diga comigo, quem tem acesso? Diga, quem tem acesso, não fique em silêncio. Sabe por quê? O silêncio da igreja fortalece o decreto do inimigo. Eu vou repetir para você entender. O silêncio da igreja fortalece o decreto do inimigo. Quando a igreja se posiciona e quebra o silêncio, os inimigos antigos, porque Amã é um tipo de inimigo que constantemente tenta guerrear. Constantemente ele tenta nos intimidar. É um espírito de intimidação. Nós aprendemos aqui hoje, debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, nós vamos para a guerra, sem medo de retaliação, sem ter qualquer intimidação no nosso coração. Ai, eu não posso, Esther, eu não posso fazer nada. Olha, tem 30 dias, o rei não me convidou. Ei, você cria o ambiente e Deus cria a conexão. A tua posição cria uma atmosfera e gera o acesso e a conexão necessária. Ele é bendito mesmo. Aquela igrejinha da favela que eu pastoreei, nunca deixamos de orar às 5 horas da manhã, oramos até hoje. São mais de 20 anos orando até hoje, todos os dias às 5 horas da manhã. Eu já vi governador acordar, prefeito, eu já vi diretor de televisão acordar, eu já vi tudo que você possa imaginar às 5 horas da manhã, para conhecer a igreja que estava orando dentro da favela. Quando a gente não tinha recurso para cuidar, porque não era mais 20, 30 crianças, chegamos a ter 200 crianças dentro da comunidade cuidando, virou uma escola. Deus tocou um dos diretores mais importantes da TV Globo, de outra religião, bateu na porta, perguntou se a gente aceitava o dízimo dele. Eu disse, meu filho, quando Deus manda, tem que obedecer mesmo. E aquele homem, porque tinha uma igreja posicionada por anos, dizimando. Ele não sabia nem o que era dízimo, mas a gente sabia. Fala para o seu irmão, pastor sabe o que é dízimo. Então pode entregar, que pastor sabe o que é dízimo. Ou seja, o silêncio, sabe, a igreja não pode ser passiva. Balança seu pezinho assim. Eu quero ouvir barulho, até levantar poeira. É o que vai acontecer aqui hoje, a gente vai marchar. Você já marchou alguma vez? Já enfrentou alguma vez? Nunca rodou? Vai ser hoje que você vai rodar. Você nunca rodou? Minha irmã, você vai rodar nem que seja na força do meu braço. Vim para uma conferência de intercessão. Não dá uma rodopiada assim, ó. Não dobrar, meu irmão, não se jogar no chão. Fala para o seu irmão assim, se prepara para me segurar que eu já vou cair. Irmãos, é conferência, é mudar ambiente, é mudar decreto, é fazer guerra espiritual, é quebrar o silêncio, é se posicionar. Ei, não, presta atenção aqui. Eu vou falar aqui, eu vou falar. E já eu vou pular aqui, o pessoal da mídia que se controle. Ei, você está muito normal para quem está na conferência de intercessão. Conferência de intercessão tem que ter fogo, tem que ter glória, tem que ter visão, tem que ter profecia, tem que ter milagre, tem que ter cura. Tem que estar orando aqui, Deus tem que estar operando lá. É ou não é, meu irmão? É ou não é? E por que você está com essa cara de crente? Crente acomodado. Coloca a mão na sua cabeça. Fala, Jesus, pode me acordar nas madrugadas. Eu estou sabendo que você ama quem de madrugada te busca. Eu já entendi. Você fez uma oração que você vai se arrepender.
Você sabe que esse negócio pega, que eu não consigo mais. Eu não preciso mais de relógio para orar às 5 horas da manhã. E sabe o que eu acho legal? De vez em quando eu faço mais lives às 5 horas da manhã. Você sabe que eu encontro um monte de gente da Alcance Curitiba orando às 5 horas da manhã? Eu sou da Alcance Curitiba e falo, gente, nesse frio tá acordando? Ei, Deus te posicionou para você quebrar o teu silêncio. Você está aqui ainda ou não? Só que Esther estava numa insegurança. Terceiro ponto, lembre-se, antes de governar no trono, a gente vence no secreto. Agora, não faz sentido vencer no secreto quando você tem a oportunidade de estar no trono e você se cala. Há momento que Deus gera muitas coisas e ninguém está vendo. Mas agora é a hora de um posicionamento. E na hora que Deus chama a gente para um posicionamento, a gente se cala. Então, Esther, ela entende que antes de estar na presença do rei, ela precisa jejuar, ela precisa orar, ela precisa se quebrantar. Ela entende que tudo isso vai anteceder, vai preparar o caminho para que depois ela possa estar na presença do rei. Deixa eu te falar uma coisa. Uma igreja que ora, que jejua, uma igreja que constrói no secreto, antecede mudanças significativas. Você gera, você traz existência, você se prepara dentro de um ambiente onde o trono da terra começa a se mover quando nós começamos a nos movermos no trono, no reino celestial. Então ela fala, bota todo mundo para jejuar. Eu me lembro de uma criança na nossa igreja, descobriu uma doença na medula, e com 9 anos de idade, aquela criança de uma hora para outra ficou paraplégica. Que eu não perca a ousadia que tive naquele dia. Quando a família trouxe, eu disse, irmãos, a família acabou de dizer que nós temos aqui um problema e essa igreja vai entrar em oração, jejum. A gente só sai da oração do jejum quando Deus levantar a criança da cadeira de roda. Aquela ousadia do espírito. Eu desmarquei a agenda, fui para dentro do hospital com a família e fiquei orando, a igreja orando, jejuando. Os decretos dos médicos eram, não tem jeito, paraplégico. Perdeu todos os movimentos. Uma má formação congênita na medula, não tem jeito. Uma cirurgia é fatal. Mas tinha uma igreja que não ficou em silêncio. A igreja inteira, às 5 horas da manhã. Jejum sem prazo para terminar. Mas uma das noites mais incríveis da minha vida. Culto da virada, dia 31. Antes do ano acabar. Aquele menino levanta da cadeira de roda. Ei! Não fique preocupado com a sua reputação. Fique preocupado com o teu posicionamento. As coisas são definidas no secreto, estabelecidas, sabe, visivelmente aos olhos de todos. Quarto lugar, quando intercessores se levantam, decretos são mudados. Você não é o diagnóstico dos médicos. O Brasil não é a determinação dos ímpios. As famílias brasileiras não são reflexo de uma cultura líquida e vazia. O evangelho não é reflexo, sabe, de dias em que se perdeu a consistência em muitos ambientes. Deus ainda separa as ovelhas de Labão e as ovelhas de Jacó. Deus ainda cuida da sua noiva e cuidará até que ela esteja pronta. Então, nós não devemos temer, nós devemos entender
que quando nós nos levantamos, decretos são quebrados. Foi isso que o Senhor nos ensina através de Abraão, um profeta intercessor. E se tiver um, e ele continua. Ou seja, nós estamos a uma intercessão para uma grande mudança. Nós estamos a uma intercessão para que Deus possa operar as mudanças dos decretos. A intercessão de Esther não apenas tocou o coração do rei, mas mudou as leis das nações. Será que tem alguém ainda que pode entrar na brecha para Deus mudar destino? Será que alguém pode entrar na brecha para alguém ser curado, para alguém ser salvo, para a cidade melhorar, para que o Senhor... Será que essa igreja pode... Eu ouvi aqui o que Deus tem feito nas vigílias, mas eu também ouvi do Senhor o que Ele quer fazer com essa igreja. E durante a tarde o Senhor me disse: diga para os meus filhos que eu estou preparando um ambiente que não terá dia e nem hora, e por 24 horas, diz o Senhor, a minha chama estará acesa nesse ambiente. E eu, o Senhor, governarei a partir desse ambiente. Eu via nitidamente como uma incubadora espiritual tão nítida e tão clara, aonde pessoas adoravam e oravam 24 horas. Escute o que eu estou lhe dizendo. O Senhor está prestes a fazer um movimento com vocês que vocês não têm dimensão, e quem sabe vai começar nessa noite. E eu quero dizer que vai ter dias que vocês vão começar e vocês não vão conseguir ir embora, porque a glória de Deus vai invadir vocês de tal maneira que toda a casa será tomada por uma fumaça. Você pode reagir? Você pode reagir? Então, não apenas o coração do rei foi tocado, mas as leis foram mudadas. Quem governa através da oração muda ambientes, muda decretos, quebra resistência. Deus faz com que situações impossíveis sejam resolvidas. Mas como diz a minha mãe, hoje minha mãe é irmã do Coque. Minha mãe, ela é uma empresária muito interessante. As pessoas vão na empresa dela, não é para negociar, é para orar. Eu vim aqui, ela fala: dá para orar aqui com a gente? Minha mãe tem 70 anos, vai fazer agora. Todos os dias, 3, 4 horas de oração. Só que ela tem um problema, ela gosta de orar com corinho de fogo, irmãos. E ela bota lá os corinhos. Eu falo: mas não dá para botar uma adoração? Cada um do seu jeito. Eu gosto de orar assim, ó. E eu aprendo muito com a minha mãe, porque ela fala: Mahatma, não tem causa que Deus não resolva através da oração. É uma questão de posicionamento. Quinto lugar, a sua intercessão não traz escape só para você. A sua intercessão e o seu posicionamento vai além de você. Talvez quando Esther ouviu de Mardoqueu: olha, livramento vai vir para os judeus se você se calar, mas você e a sua casa vão perecer. Muitos podem achar que talvez a motivação naquele momento seja uma proteção pessoal, embora não dá para a gente pensar assim, porque ela se colocou numa posição, sabe, de correr risco. Mas a verdade é que a intercessão não apenas salva a sua própria vida, mas salva uma geração. Sabe, matrizes de maldições e de guerras contínuas são quebradas quando nós nos posicionamos. O que Deus quer fazer com a intercessão no Brasil não é algo apenas local e pessoal, mas vai além da gente. Governe a partir da intercessão. É para um tempo como esse. Não é Mardoqueu que está te confrontando. É o Espírito Santo que está te reposicionando. Fala para o seu irmão, ou para alguém que está do seu lado: a gente se encontra no mundo espiritual, nas madrugadas,
certamente as nossas orações vão se encontrar. Podemos estar em lugares diferentes, mas o céu é o mesmo, o Deus é o mesmo e Ele não mudou. Tudo que Ele começa, Ele termina. Boa noite, família. Deus abençoe vocês.